Shalom, meus amigos, um novo dia na Terra Santa de Israel. E no dia de hoje eu quero começar convidando vocês à liberdade, porque só existe uma única e verdadeira liberdade, é daquele que estuda a Torá. No próximo Shabat nós vamos ler duas parashiot. E dentre as muitas lições contidas nessas duas parashiot, existe uma especialmente importante, que diz respeito ao nosso nível de confiança no Eterno, o nosso nível de bitachon. Vejam que emuná, fé e bitachon, confiança, são um binômio que devem sempre andar juntos. E todos nós, em algum momento da nossa vida, nos perguntamos, periodicamente, qual é o nosso nível de confiança no Eterno, especialmente naquele momento em que nós estamos diante de dificuldades, de problemas, de qualquer ordem que seja, e nós não encontramos a luz no fim do túnel, ou seja, uma solução para as nossas dificuldades. Nós nos perguntamos, qual é o meu nível real de confiança, de segurança no amor que Hashem tem por mim? No final do livro de Vaikra, nós estamos caminhando para o final do terceiro livro da Torá, nós já tratamos dos sacrifícios, nós falamos dos utensílios do templo, nós falamos dos deveres dos nossos sacerdotes, os Kohanim. E agora nessa parashá, Be'ar, nós vamos encontrar o Instituto da Shemitah, que nós também chamamos popularmente de ano sabático, que estabelecia a obrigatoriedade de todo judeu, a cada 7 anos, fazer com que a terra descansasse um ano. E como ele fazia isso, ele simplesmente não plantava nessa terra. Portanto, trata-se de um mandamento que, para qualquer pessoa que não esteja completamente comprometida com a Torá, pode parecer algo completamente irracional, o que levou muitos a dizerem que a Torá não foi escrita por Deus, mas escrita pelos homens, tal o nível de racionalidade que existe nesse comando. Mas é justamente o contrário. Que homem, ou que comitê de homens, seria tão louco de estabelecer algo tão absurdo? Porque veja, ainda hoje, o centro da vida gira em torno da agricultura, o centro da economia, de onde nós retiramos os alimentos que tornam possível a vida no nosso planeta. Que tipo de louco seria capaz de dizer aos homens, principalmente no passado, que eles deveriam a cada 7 anos abrir mão de plantar e fazer desenvolver essa que era a sua vida? Não. Só Deus seria capaz de dar um comando como esse aos homens, para que a terra descansasse, para que a terra pudesse rejuvenescer. Mas vejam, meus amigos, o descanso de que a Torá nos fala não é da terra, o descanso é do homem, porque veja, uma oliveira não vai deixar de produzir se você, durante um ano, não plantar novas oliveiras. Ela vai continuar dando fruto. E o mesmo vale para uma macieira, uma laranjeira e, sobretudo, para as videiras. As uvas não vão deixar de nascer se durante um ano nós não tivermos um cuidado tão fino, tão detalhado dessa atividade agrícola. Ou quase todas as árvores frutíferas vão continuar nos dando os frutos. E não era proibido consumir os alimentos das árvores frutíferas que nós já tínhamos plantado nas nossas terras. Os seus donos só não podiam tomar para ele e vender, mas permitir que qualquer pessoa do nosso povo tomasse posse daquele alimento. Assim como fora desse período, o pobre e o peregrino também podiam se beneficiar de parte da sua produção. Mas vejam, se fossem os homens a escrever a Torá e não Deus, a origem desse mandamento, a decisão teria sido muito mais racional. Ora, vamos dividir a terra de Israel, porque vejam, esse mandamento deve ser cumprido apenas na terra de Israel. Vamos estabelecer na terra de Israel uma divisão de 7 glebas. E nós fazemos um sistema de rotação, de modo que a cada ano uma dessas glebas fosse separada para descansar. Que homem, eu insisto, e sem consciência ordenaria um mandamento tão difícil de cumprir, que é para um agricultor abrir mão daquela que é a sua atividade por excelência? Somente Deus poderia ter pedido isso a todos nós. E a pergunta evidente é por quê? Porque Deus nos pediu, principalmente no momento em que a humanidade dependia
sobremaneira da atividade agrícola para continuar existindo, uma sociedade que não conseguisse produzir o seu alimento colapsava. Ela simplesmente era extinta. Mas a Hashem nos pediu isso ao nosso povo. E a resposta esse é um teste de fé. Nós passamos por muitos testes de fé durante toda a nossa vida. Mas o nosso povo, a cada 7 anos, tinha que demonstrar coletivamente a sua confiança no Criador. E o Criador nos disse, ele nos prometeu, em Vaikra 25, 21, que no 6º ano ele ia enviar uma colheita que fosse equivalente ao que os homens colhiam durante 3 anos. Então, naquele ano que nós não plantávamos, nós tínhamos o alimento, porque a terra deveria descansar, e no ano seguinte que nós já havíamos plantado, mas tínhamos que esperar, também haveria alimento. Ora, quem pode prometer uma colheita de 3 anos no 6º ano de cada ciclo de 7 anos? Só o Criador, porque só ele controla o sol, a chuva, os fatores climáticos, o vento, enfim, só ele controla a natureza. Portanto, tudo se resume no cumprimento deste mandamento, a confiança. A confiança é a consequência direta da nossa crença. Hashem é um ser infinito que nos ama e sempre deseja o melhor para nós. E porque Ele quer que nós descansemos um ano a cada 7, é para estudar a Torá, é para realizar uma aproximação com o Criador através da elevação do nosso nível espiritual. Era isso que Ele pedia. Olha que presente maravilhoso que Hashem deu ao nosso povo. A cada 7 anos, um ano, nós não trabalhávamos. Nós comeríamos de tudo aquilo que havia sido providenciado de forma milagrosa pelo Criador. E agora que nós vamos ver qual é a sua medida de fé. Se você cumpre, é porque você confia. Mas se você não confia, você não cumpre. Lembrem-se que a pergunta inicial que eu fiz a vocês é: você tem confiança no Eterno? Se você tem confiança no Eterno, você cumpre. E a Torá toda nos exorta a aumentar permanentemente o nosso nível de emuná e também de bitarrom, mas isso é um mandamento genérico. Nós devemos demonstrar fé no Criador e na supervisão divina em tudo que nós fazemos, mas aqui a Torá nos pede diretamente que cumpra o mandamento que coloca a nossa fé em teste. Nós temos que demonstrar a nossa fé de muitas formas, evidentemente, e nós a expressamos o tempo todo. Mas aqui a Torá nos pede que a cada 7 anos o nosso povo expresse coletivamente a sua confiança em Hashem. É como se nós, o nosso povo todo, disséssemos juntos o Shema. Vejam, Shema, Shemitah, o princípio é o mesmo, é a confiança. E assim como existe esse paralelo entre o Shema, em que o nosso povo ouve a vontade de Hashem, também existe um paralelo entre o Shabat e Shemitah. Porque o Shabat é muito difícil de ser cumprido, por exemplo, na diáspora. Quantos judeus podem cumprir o Shabat no Brasil ou em qualquer outra nação da diáspora sem enfrentar dificuldades? Na história do judaísmo, após a destruição do templo, nós tivemos muita dificuldade de sobreviver no conjunto das nações ao nos negarmos a trabalhar no Shabat. E assim como o Shabat era um teste de fé para cada judeu na diáspora, a Shemitah é um teste de fé para cada judeu que vive na terra de Israel. Vejam, meus amigos, nós estamos sendo avaliados o tempo todo. Chamai nos céus. E lá existe uma tabela. Uma tabela de pontos, em que você vai marcando pontos de acordo com as suas demonstrações de fé. Nós somos avaliados na nossa confiança no Criador. E quando nós alcançamos um certo número de pontos, nós subimos de nível, mais ou menos como no videogame. Que nós avançamos de nível, ou seja, nos aproximamos de Hashem em decorrência da vitória que nós temos nos nossos testes de fé. A vida toda é feita de desafios, doença, dificuldades financeiras, desemprego, morte de familiares. O tempo todo nós temos desafios. E o profeta Abacuque já nos disse no passado, a pessoa reta é aquela que vive da sua confiança.
Hashem pede ao nosso povo que viva da sua confiança. Eu peço a você também, mesmo que você não seja judeu, que viva da sua confiança no Eterno. Bye.